vitoriosa, seja muito bem-vinda ao canal do Momento Mulher. Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto talvez não muito falado, mas um assunto que é muito importante. Nós estamos numa semana, que foi agora dia 15 de agosto, comemorado o Dia da Gestante. E particularmente é uma área que eu gosto muito de falar sobre gestação, gravidez, maternidade. E eu fiquei pensando sobre essa semana, sobre esse dia, e resolvi gravar esse vídeo contando para vocês a minha experiência com a depressão pós-parto, a DPP, que é uma situação onde a mulher tem logo após que tem o seu neném. Então, para quem não sabe, eu sou mãe de dois, sou mãe de casal, tenho a Manuela, de 5 anos, e tenho o João Gabriel, de 3 anos. E na gravidez da Manuela, na minha primeira gestação, meu resguardo, eu tive a depressão pós-parto. Não durou muito, durou poucos dias, mas foram dias que pareceram eternos, Então eu quero trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre essa situação, se caso você está passando, está enfrentando, ou você que queira conhecer, se já saber, já conhecer ou trabalha com a área. Primeiro eu quero trazer para vocês, meninas, um conhecimento técnico sobre o que é depressão pós-parto, e depois eu vou compartilhar com vocês na prática como foi a minha experiência com isso. Aqui no site da saude.gov.br diz assim: a depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, desespero e falta de esperança que acontece logo após o parto. Raramente a situação pode se complicar e evoluir para uma forma mais agressiva e extrema da depressão pós-parto, conhecida como psicose pós-parto. A depressão pós-parto traz inúmeras consequências ao vínculo da mãe com o bebê, sobretudo no que se refere ao aspecto afetivo. A literatura cita efeitos no desenvolvimento social, afetivo e cognitivo da criança, além de sequelas prolongadas na infância e na adolescência. Depressão pós-parto não é uma falha de caráter ou uma fraqueza. Se você tem depressão pós-parto, o tratamento imediato pode ajudar a gerir os seus sintomas e desfrutar de seu bebê. Então, esse é um conceito sobre o que é a DPP. Quando eu passei por essa situação, eu pesquisei muito, estudei muito, me informei muito sobre o assunto, tanto durante quanto até mesmo depois. Já tive a oportunidade de ajudar mamães que estavam passando pela mesma situação, então a minha experiência foi uma forma de ajudar, como eu creio que através desse vídeo talvez você possa ser ajudado. Mas além de todo o conhecimento, pesquisa, informação que você puder ter, o apoio de alguém, de seu parceiro, seu marido ou da sua família, seja lá quem for, do seu parente, é fundamental para você ser bem-sucedida no tratamento. É fundamental para você melhorar, é fundamental para você conseguir lidar e passar por essa situação. Há vários fatores que podem desencadear, desde um histórico familiar, de alguém que já teve na sua família, ou de você mesma já teve na adolescência, juventude, de algum tipo de depressão, e aí você, no momento do resguardo, desencadeia, até fatores externos, como algum conflito, alguma situação que você vivenciou na gestação, alguma situação que você vivenciou no próprio resguardo, com o próprio bebê. Às vezes tem situações onde dá problemas de saúde do neném e a mãe fica naquela tensão, principalmente mãe de primeira viagem, na primeira gestação. E toda essa tensão gera essa depressão, como também fatores hormonais. No meu caso, quando eu tive a minha filha, a minha gestação toda foi muito boa. Eu tive uma gestação 100% saudável, não tive complicação nenhuma, não tive problema algum. Fiz todo o pré-natal certinho, as consultas certinhas, tudo certinho. E no meu caso, o meu sonho era ter a minha filha, porque para quem não conhece a minha história, depois talvez eu possa ter a oportunidade de gravar um vídeo contando também o meu testemunho sobre a chegada da minha filha. Era o meu sonho
ser mãe, era o meu sonho ter um filho, né? Eu orava, eu fazia campanha, então era o meu sonho. O sonho de Ana era o meu sonho. E Deus me concedeu. E aí, quando aconteceu isso, quando eu tive a minha filha, no quarto dia de resguardo já em casa, então eu comecei com os sintomas, que é insônia, perda de apetite, irritabilidade intensa e dificuldade de criar um vínculo com o bebê. Eu tive exatamente isso. Eu tive insônia, eu não conseguia dormir até de tarde, que eu tinha que descansar. Eu não conseguia, eram muitos pensamentos na minha mente, uma enxurrada, eu pensava tudo ao mesmo tempo e não conseguia dormir. Irritabilidade, me irritava fácil com as pessoas que estavam à minha volta. Perda de apetite, eu já acordava sem querer comer. Eu já acordava já engoiando, eu já acordava querendo colocar para fora o que nem tinha dentro da minha barriga, dentro do meu estômago. Então, passava o dia todo, eu não tinha vontade de comer, de tomar café, de almoçar, não tinha, perda de apetite total. E o que é mais assim típico da DPP é os extremos, né? Tem casos que a mulher, a mãe, ela tem um cuidado exagerado com o bebê, como tem casos que a mãe não cria vínculo afetivo com o bebê, que foi o meu caso. Eu desejei tanto ter um filho, eu desejei tanto ser mãe, e quando chegou no meu resguardo, eu comecei com esses sintomas de depressão pós-parto. Foi exatamente o contrário de tudo que eu desejava. Eu não queria amamentar, eu não tinha vontade de pegar minha filha, não tinha vontade de dar um carinho nela, não criei vínculo afetivo, sabe? Todo aquele sonho que eu fazia durante a gravidez, de pegar, de amamentar, de ficar, né, fazendo aquele carinho, aquele dengo, eu não tive vontade alguma. Eu olhava para ela ali no berço, achava linda, mas não tinha, não sentia, não brotava de dentro para fora aquele vínculo afetivo, aquela vontade de querer de pegar. E isso já era sintoma já da depressão pós-parto. Eu não sabia exatamente porque eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar disso, né? E quando a minha mãe, eu lembro que a minha mãe, ela começou a pesquisar junto com meu esposo, a pesquisar o que estava acontecendo, foi quando a gente foi encaixando os sintomas e chegamos a essa conclusão. Só que a gente não pode ficar com uma conclusão só pra gente, porque nós não somos médicos, não somos especialistas. Então a gente decidiu ir no meu obstetra, né? Quem fez o doutor, que fez o parto, e ele mesmo deu o diagnóstico devido aos sintomas, né? Ao quadro que eu apresentei para ele de como eu estava. Ele me diagnosticou e me prescreveu uma medicação. E assim, a gente voltou para casa, eu comecei a tomar essa medicação e também, querida, a parte espiritual, porque o homem, ele tem a sabedoria de conhecer, de pesquisar, de estudar. Deus deu a sabedoria para ele de fazer isso. Mas nós que entendemos e que sabemos que tudo está debaixo do controle de Deus e que principalmente a nossa vida ela é dirigida e controlada por Ele, precisamos sempre tudo colocar Ele na frente. Então, em todo momento, a minha família, meu esposo, a minha mãe, as pessoas que estavam à minha volta, estavam em oração, em campanha, me dando todo apoio. Eu quero aqui falar para você algo, que se você está enfrentando isso ou se conhece alguém que está passando por isso, dê todo o apoio que você puder dar. Uma certa vez, já alguns anos depois, uma pessoa, ela estava enfrentando isso e me pediu ajuda, eu pude ajudar a ela. E ela não estava querendo contar para sua família que ela estava passando por isso. Foi exatamente o contrário. Assim que eu comecei a perceber que algo diferente estava acontecendo em mim, eu contei mesmo. Eu lembro que um dia eu cheguei na sala, meu pai estava na sala, ele estava em casa, na minha casa nesse dia, e eu falei, eu não estou bem, eu preciso que o Senhor ore por mim, meu pai. E naquele momento ele orou. Eu me ajoelhei e recebi a oração de meu pai, do meu esposo, da minha mãe. Então eu falei, eu desabafei, eu coloquei para fora. Então isso é fundamental. Se você está passando por isso,
fale, se abra, não sofra sozinha, não fique guardando dentro de você, porque isso só vai piorar a situação, vai prolongar a situação e você não vai conseguir sair dessa. Sozinha você não vai conseguir sair dessa. E ore, clame, chore, busque a ajuda de Deus. Melhor do que qualquer pessoa, do que psicólogo, busque também um psicólogo. É importantíssimo você buscar um psicólogo. Os medicamentos ajudam em muito. Eu tomei e eu senti melhora, me ajudou. Busque psicólogo, busque ajuda, busque parente, mas prioritariamente busque a presença de Deus. Ele é quem nos alivia, Ele é quem nos dá o refúgio, Ele é quem nos dá a força que a gente precisa, Ele é quem tira todo o pensamento contrário. Quando a gente está enfrentando isso, vem muitos pensamentos. Eu era mãe de primeira viagem, eu não sabia de muita coisa, então vinha todo tipo de pensamento, sabe? E agora eu não vou ter tempo para estar com meu marido, agora eu vou dividir a minha vida do meu marido com ela, com a minha filha. E eu não vou saber criar uma criança, eu não vou saber educar, eu não vou saber quando minha mãe sair, e agora, como que é que eu vou fazer, como é que vai ser? Eram muitos medos, muitas inseguranças, muitas dúvidas, e tudo isso estava aqui na minha mente, e quando eu orava, e eu sentia que o Espírito Santo de Deus me ajudava a tirar esses pensamentos negativos da minha mente. Então, querida, se você está enfrentando essa situação, tem jeito. Há casos que se prolongam, geralmente é de mulheres que não buscam logo um tratamento, não recorrem logo a uma ajuda, ficam guardando. Por isso que eu digo, fale. Se você está sentindo algo diferente, não está normal, não estou no meu estado normal, fale, busque ajuda, não fique sozinha, não sofra isso sozinha. Deus não quer, por hipótese nenhuma, que a gente sofra as nossas aflições sozinhas. A palavra do Senhor diz em um dos seus versículos que é melhor andar em dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Então, nós precisamos de ajuda, sim. Abaixe o seu orgulho, sabe? Eu falo isso porque há muitas mulheres que não querem falar por conta de orgulho. Vão falar que eu estou doente, vão falar que eu sou fraca. Eu li aqui no início para vocês que depressão pós-parto não significa fraqueza de caráter. Muito pelo contrário, é um estado, é uma situação que precisa dar importância, que não pode ser ignorado e que precisa de ajuda. Eu espero que com a minha experiência eu possa ter te ajudado de alguma forma e que o Espírito Santo de Deus possa te direcionar às pessoas certas para te ajudarem. Saiba de uma coisa, eu pensava sempre, enquanto eu estava enfrentando, que aquilo não ia passar, que aquilo não ia ter fim. E teve fim. Depois de 20 dias, eu fiquei 100% boa, voltei ao meu normal. E hoje eu posso ajudar pessoas que estão passando pela mesma situação. Então eu digo mesmo para você, se você está enfrentando isso, vai passar sim. Parece que não, mas vai passar. É uma fase, é um momento. Busque ajuda, busque a Deus e você vai ver que você vai voltar a ser a mesma mulher de antes, se não melhor e mais forte. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.